A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o pastor Mário Luna e aqui você aprende a palavra de Deus para poder praticar e ao mesmo tempo até ensinar e entender como pode ser feito aí a interpretação do texto da Bíblia para que você possa também estudar a palavra e ao mesmo tempo ter compreensão. Se você for prestando atenção nas explicações do texto, como vai se desenvolvendo, tudo isso você vai aprendendo. Hoje vamos estar falando aí sobre o tema Tenham ânimo nas aflições, João capítulo de número 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer mais uma oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te bendigo, porque Tu és a razão das nossas vidas. Senhor, ilumina minha mente, para que eu possa ensinar a Tua verdade conforme ela é. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender as verdades. Juntos, possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Eu quero deixar um aviso importante que aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode baixar o esboço, o resumo aí deste Expondo as Escrituras em PDF. Eu gostaria, não sei se você está recente no canal, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você vem aqui, se você também já assiste o canal já há algum tempo, Expondo as Escrituras, você conhece um pouquinho, mas eu preciso mostrar para você algumas coisas aqui em relação ao canal, para que você fique ciente aí do canal em nome de Jesus e possa mais e mais interagir com o canal. Você pode se inscrever no canal, você já se inscreveu? Ativar o sininho das notificações. Eu tenho aqui no canal as lições bíblicas da EBD, ainda o último trimestre de 2021. Eu já tenho também, tá, o panorama da nova revista de 2022 e já temos a primeira lição aí para você, a autoridade da Bíblia. Tá uma bênção, tá bom? Eu tenho Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro, tá? Onde você pode aí acompanhar, você pode assistir, você pode compartilhar com outras pessoas. Eu também tenho Expondo as Escrituras no livro de Salmos, Salmo 1, o Salmo 128, Salmo 27, o que fazer no dia da adversidade, tá? Temos aí o Salmo 23, o cuidado do Senhor, Salmo 15, Salmo 26, temos o Salmo 116, o Salmo 37 e também o Salmo 51, versículos 10 a 12, que tem um tema interessante, o fruto do verdadeiro arrependimento. Quando saber quando eu estou realmente arrependido ou quando é apenas um remorso em preocupação com aquilo que pode me acontecer com o que eu fiz. Então, não deixe de dar uma passada aí no canal e conhecer melhor tudo isso que eu acabei de demonstrar aqui para você. Vamos dar prosseguimento aqui. Os links estão na descrição desse vídeo. Introdução. O texto de João, capítulo 16, versículo 33, fala de aflição. No mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem não passa por aflição? Quem não enfrenta a aflição? Quem não tem vivido a aflição? Eu quero dizer uma coisa aqui no início deste Expondo as Escrituras. Eu acredito que muitas pessoas no meio cristão estão sofrendo também de doenças da área psíquica, ou seja, depressão, ansiedade, eles estão passando por estresse. E uma das coisas que eu tenho observado é a falta de conscientização para o povo de Deus sobre as aflições que nós vamos passar enquanto estamos aqui nesta vida. Jesus não morreu na cruz para poder nos isentar das aflições. Ele morreu na cruz para nos dar direito à vida eterna. Não quer dizer que nós, como cristãos, não podemos conquistar as coisas, mas tem muitas pessoas que estão acabando adoecendo emocionalmente, porque essa visão que ser cristão é
ter que possuir tudo nessa terra, é conquistar tudo o que quiser, é Deus dar tudo aquilo que nós pedirmos. Isso não está alinhado com a Bíblia. A palavra de Deus fala de tribulações, de aflições, de angústia, de dias trabalhosos, de dias difíceis. Inclusive, eu quero até demonstrar uma coisa para vocês aqui, para que vocês possam ter entendimento do que eu estou falando. Preste bem atenção aqui, antes de darmos prosseguimento aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês bem interessante aqui. 2 Timóteo, capítulo de número 3, esse não é o texto, mas olha como é que vai estar os dias da nossa atualidade. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Preste atenção, eu sei que o texto não está muito nítido, mas eu preciso ler com você. Eu estou lendo na NVT, só para mostrar para você o que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, como Timóteo também enfrentou nos dias dele, e nós temos que estar preparados para isso. Olha o que Paulo vai dizer. Os perigos dos últimos dias, segundo Timóteo capítulo 3, eu estou lendo na nova versão transformadora, na NVT. Saiba que nos últimos dias haverá muito tempo difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, serão arrogantes, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão a outros e não terão autocontrole, serão descontroladas, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. O que significa isso? Elas serão apenas crentes nominais, mas não serão realmente transformadas pelo Senhor. Fique longe de gente assim. É Paulo dizendo para Timóteo. Aí ele vai dizer, entre tais pessoas, há aquelas que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Porque no tempo de Paulo, havia mulheres que queriam aprender. E aí os mestres iam para a casa dessas mulheres. E lá acontecia todo tipo de orgia. Tudo aquilo que era desagradável a Deus. Esses mestres, Paulo nessa parte da carta está falando de mestres, de mulheres que queriam aprender. Mas ele também está falando do povo em geral. Aí ele continua, esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica, contudo não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Aí Paulo prossegue, mas você sabe muito bem o que eu ensino. Você quem? Timóteo, como vivo e qual é o propósito da vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quantas perseguições e quantos sofrimentos suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. O apóstolo Paulo está dando aqui uma preciosa lição para Timóteo sobre o que aconteceria nos últimos dias. Aí eu pergunto a você, você e eu vamos ficar alheios às aflições do tempo presente? Às tribulações do dia a dia? Então nós temos que entender, enquanto estivermos aqui, precisamos estar preparados para enfrentar
desemprego, enfermidade, falta de algumas coisas que nós achamos que precisamos, mas nós vamos descobrir com o passar do tempo que nós podemos viver sem aquilo. Nós podemos conquistar? Podemos, mas também podemos viver sem aquilo. Existem pessoas que vivem sem aquilo a vida inteira e nem por isso a vida delas acaba. Então vamos ter consciência neste expondo as Escrituras sobre a questão de termos ânimos, de termos força, de estarmos no Senhor. O Senhor nos ensina aqui: tenham ânimo nas aflições. Então vamos lá. Esse texto encontra-se no sermão de despedida que Jesus pregou para os seus discípulos. Jesus prega para os seus discípulos no sermão de despedida este texto. No cenáculo, ele está ali no cenáculo. O versículo 33 começa da seguinte forma: tenho-vos dito isso. Isso o quê? Aí, isso está na Almeida Revista Corrigida. Na Almeida Revista Atualizada, é por isso que é bom você que quer pregar, você que quer ensinar, você que é um estudante da Bíblia apenas para a sua própria vida, como todos nós devemos estudar. É bom você ter mais de uma versão da Bíblia, para você comparar o mesmo texto em versões diferentes. É bom você ter uma Almeida Revista Corrigida, que é a mais popular, uma Almeida Revista Atualizada, se possível uma NVI, uma NVT, Nova Versão Transformadora. A NVI é Nova Versão Internacional, e também uma Bíblia na linguagem de hoje. Umas 5 versões, tá? Você pode não conseguir ter todas essas, mas se você puder, você vai ler o texto em todas elas, o mesmo texto. Vou estudar o Salmo 23, leia o Salmo 23 na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na NVT e na linguagem de hoje. Você vai ter uma clareza melhor, maior. Vai ter palavras que talvez na Almeida Revista Corrigida você não entendeu, mas quando chegar às vezes numa NVT, numa NVI, numa linguagem de hoje, você vai compreender melhor. Eu não estou dizendo para você adotar uma dessas Bíblias como uma Bíblia para você levar para a igreja. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje não é uma Bíblia muito adequada para você carregar ela para a igreja, porque ela não é usada pela maioria das pessoas e não vai funcionar. Então é bom você estar com uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Revista Atualizada, porém, para estudar em casa é imprescindível. Aí você vai ver, às vezes você nem tem comentário bíblico, mas você não tem nenhuma Bíblia de estudo, mas se você tem Bíblias em versões diferentes, você já vai ter uma clareza bem melhor do texto. Então, na Almeida Revista Corrigida, tenho-vos dito isso. Na Almeida Revista Atualizada, essas coisas vos tenho dito. Na NVI, eu lhe disse essas coisas. E na NVT, eu lhes falei tudo isso. Então, tá deixando bem claro o seguinte: tenho-vos dito isso. Quando você chega na NVT, diz assim: eu lhes falei tudo isso. Dá para entender que Jesus está falando do que ele falou anteriormente. Então, do que Jesus está dizendo? Tenho-vos dito isso. Isso o quê? O que ele havia falado no capítulo 14, no capítulo 15, dentro do capítulo 16. Nós vamos entender. Para compreendermos esse versículo, precisamos entender do que Jesus está falando quando diz: tenho-vos dito isso. No capítulo 14, Jesus confronta os discípulos da seguinte forma: não se turbe o vosso coração. No capítulo 15, ele os adverte amigavelmente: permaneçam em mim, amem uns aos outros e testemunhem. Então, 3 coisas importantes no capítulo 15. No capítulo 16, ele prediz o que acontecerá com seus discípulos. Eles os expulsarão das sinagogas e isso produzirá o quê? Tristeza. Nesse versículo 33, encontramos algumas palavras de Jesus para a vida cristã. Se eles vão ser expulsos, se eles vão ser perseguidos, se eles vão ser maltratados, eles precisam estar preparados para o que vai vir. Então é por isso que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. É ele falando para os seus discípulos. Então vamos ver as palavras que nós estamos aprendendo aqui relativo à vida cristã, que podem ser aplicadas para a nossa vida. Então vamos lá. Uma palavra de conforto. Primeira coisa que Jesus dá é uma palavra de conforto. Ele está dando uma palavra de conforto para os seus discípulos. João 16:33
Toda vez que aparecer em vermelho é a parte que eu quero frisar do versículo. Tenho-vos dito isso, foi a introdução. Isso o quê? Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, aí nós estamos aprendendo. Agora, tenho-vos dito isso, para que em mim, essa é a parte que nós vamos frisar nessa palavra de conforto, para que em mim, o que significa isso? Ele se apresenta como a videira verdadeira e diz que sem ele nada poderemos fazer em João 15:5. Em João 15:5 diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então nós temos que estar ligado em Cristo. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Nós precisamos estar fundamentados como uma construção, que o alicerce é Jesus e nós somos os tijolos. Vamos fazer uma figura de linguagem aqui. Cada tijolo em cima do alicerce, um após o outro, um sobre o outro, e fazendo uma única construção. E quem é a base? Jesus. Jesus é a base dessa construção. Então, nós precisamos estar em Cristo. Por quê? Porque sem Cristo nada podemos fazer a nível espiritual. Paulo colabora com esse pensamento quando diz, olha o que Paulo diz em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí você vai dizer, peraí, pastor Mário Lona, é Deus que opera em mim tanto o querer como o efetuar? Sim, Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. O desejo que eu tenho de querer buscar as coisas de Deus é dado por Deus através de eu estar realmente arrependido dos meus pecados, entregue a Ele de todo o meu coração. Uma vez que houve um verdadeiro arrependimento no meu coração, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor, através do seu Espírito, vai brotar no meu coração o desejo de buscar a presença dele, de buscar a face dele, de adorar o nome dele. Então, tanto o desejo como também o efetuar, Deus operando na minha vida. Então, eu busco e o Espírito Santo vai me transformando. Eu busco e o Espírito Santo vai me transformando. A Bíblia diz que Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado. Se eu realmente o busco de todo o meu coração, se eu me entreguei ao Senhor de todo o meu coração, o Senhor vai colocar dentro de mim o desejo. Cada vez mais que eu me voltar para Deus, mais desejo vai ser colocado no meu coração para que eu me volte para o Senhor. Talvez você diga assim, pastor, então pessoas que não se voltam para Deus é porque Deus não está colocando desejo? Não, não é porque Deus não está colocando desejo, mas é porque não há uma entrega realmente sincera, não há uma entrega total. É como se você tivesse uma casa e você desse a chave para alguém, mas você limitasse os cômodos da sua casa para que essa pessoa pudesse transitar. Ela pode entrar na sala, ela pode ir na cozinha, mas ela não pode entrar no seu quarto. Então você está limitando o acesso dessa pessoa. Muitas vezes, de uma forma figurada, é isso que nós estamos fazendo em relação ao nosso Deus. Nós queremos limitar áreas da nossa vida para que ele venha atuar. Nós queremos, em algumas áreas, nós deixamos ele atuar, mas em outras áreas nós dizemos, não, aqui sou eu que vou fazer, é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira. Deus não trabalha desse jeito. Então, nós entendemos que sem Jesus não podemos fazer nada e que dependemos de Deus tanto para o querer e o efetuar. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se eu isolar Filipenses 4:13, parece que esse texto está falando de conquista. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero um carro, eu tudo posso. Eu quero uma casa, eu tudo posso. Eu quero isso, eu tudo posso. Não é disso que Paulo está falando. O texto não está falando de conquistar. O texto está falando de suportar. É diferente. É por isso que você, que estuda a palavra de Deus, precisa se ater ao contexto para entender
o versículo que você está lendo. Caso contrário, você vai isolar. Então Paulo está dizendo o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar abatido, como sei também ter abundância. Então Paulo está falando: estou instruído em todas as coisas. Paulo sabia conviver com a abundância, como também com a escassez. E é isso que Paulo está dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor me ajuda. Ele tanto me ajuda a saber lidar com a abundância, como Ele também me ajuda a saber lidar com a escassez. Você e eu sabemos, você e eu podemos declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que na hora da abundância esquecem de Deus, abandonam o Senhor, porque o busca só por causa daquilo. Então na hora da abundância ele esquece de Deus. Tem pessoas que na hora da escassez também querem abandonar o Senhor. Existem tipos de pessoas diferentes. Uns abandonam por causa da escassez, outros abandonam por causa da abundância. Nós precisamos lidar tanto com a abundância como com a escassez, continuando com a nossa fé firme no Senhor, porque Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar abundância contínua o tempo todo, nem nos deixar o tempo todo dentro da escassez. Haverão altos e baixos. No mundo tereis aflições. Nós precisamos entender isso. Vamos dar prosseguimento aqui. Estar em Jesus implica em uma vida de obediência, que é o resultado de um relacionamento íntimo com Deus. Existem dois extremos em relação a como conseguir uma vida íntima com Deus. Existem duas formas diferentes de se pensar como é que eu consigo uma vida íntima com Deus. Vamos aprender aqui. Primeiro, existem aqueles que dizem que temos que querer. Lembra que tanto querer como efetuar quem faz é o Senhor? Filipenses 2,13. Existem aqueles que dizem que temos que querer, como se tudo dependesse apenas da vontade humana para acontecer. Eu quero, então eu vou conseguir, mas não busca relacionamento com Deus. Se não busca relacionamento com Deus, não vai acontecer. Segundo, existem aqueles que cruzam os braços e esperam uma transformação sem nenhuma participação deles. Então existem aqueles que acham que vão conseguir na força do seu braço, e existem aqueles que acham que vão conseguir sem fazer nada. O Senhor é que vai fazer. Todos os dois lados estão equivocados. A transformação acontece ao olharmos para nós quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus. Presta atenção nessa dinâmica aqui, ó. Eu estou lendo a palavra do Senhor. E aí eu abro a Bíblia, estou com a minha Bíblia aberta e posso estar lendo aqui um salmo, por exemplo, Salmo 91, muito conhecido, está aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Opa, aquele que habita. Então eu preciso habitar para poder descansar à sombra do Onipotente. Existe uma condição. Você está entendendo? Então eu preciso entender aqui para praticar. E é isso que está sendo dito aqui, ó. Presta atenção. A transformação acontece ao olharmos para nós quando lemos ou ouvimos a palavra e reconhecemos que precisamos de mudança. Às vezes eu não estou sentindo protegido. Por quê? Porque eu não estou habitando, eu não estou tendo um relacionamento contínuo com Deus. Aí continua. Nossa parte é desejar a mudança. Clamarmos a Deus em favor disso e vigiarmos nossa vida observando se a mudança está acontecendo. Pastor, o senhor acabou de dizer que tanto querer como efetuar vem de Deus, mas o senhor disse aqui que a nossa parte é desejar. Quando Deus vê no meu coração realmente um coração voltado para Ele, Ele vai colocar mais e mais, isso vai aumentando a cada vez mais, a vontade de buscar, a vontade de se aproximar dEle. Agora, se o meu coração não está voltado para isso, eu não vou ter desejo de buscar a Deus. Por quê? Porque eu não estou procurando ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Caso não esteja, alguma coisa está impedindo a mudança, porque tem que ter transformação. Quem está verdadeiramente em Cristo produz frutos. Você pode ler depois com calma, João, capítulo de número 15, versículos de número 1 a 8. Quem está em Cristo precisa dar fruto. E o que é fruto? Transformação de vida. Prestar serviço no reino de Deus. Só que o fruto aqui primeiro está na nossa transformação de vida.
eu posso prestar serviço no reino de Deus e não produzir fruto, no sentido de transformação de vida. Então eu tenho que ter cuidado. O que mede a minha espiritualidade não é o trabalho que eu estou prestando no reino. O que mede a minha espiritualidade não é os dons espirituais. O que mede a minha espiritualidade é a transformação de vida que está acontecendo comigo. Ou seja, como é que eu me comporto? Como é que eu me conduzo? Como é que eu estou me conduzindo diante da presença do Senhor e diante das situações do dia a dia? Quem era eu antes de Cristo e quem sou eu agora? Quando uma pessoa me ofendia, como é que eu me comportava antes de Jesus? Ou no início da minha conversão? Como é que eu me comporto hoje depois de 15 anos na igreja? 20 anos no Evangelho? 25 anos no Evangelho? 8 anos no Evangelho? 3 anos no Evangelho? Como é que eu me comporto agora? Tá entendendo? Jesus morreu para nos dar salvação. Isso é óbvio. Porém, vem transformação de vida. E essa transformação abrange todas as áreas da minha vida. Então, eu vou me comportar de uma forma, inclusive, diferente, até mesmo em lidar com as finanças que vêm às minhas mãos. A primeira coisa que eu vou aprender é, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou foi o Senhor que me deu. Então, eu vou entender que o meu dinheiro não é meu. Eu sou um mordomo, porque eu estou administrando algo que Deus me permitiu ter. Mas, pastor Mário Luna, calma aí. Sou eu que levanto todo dia às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir trabalhar, e o senhor diz que o dinheiro não é meu? Não, não é seu. Sabe por que não é seu? Porque o recurso que você usa para que esse dinheiro seja produzido, você tenha um salário, são recursos que Deus deu. Tudo que nós temos, o homem cria, o homem inventa coisas, inventa, mas ele inventa a partir do que já está criado. O homem não cria nada. No sentido do zero. O homem não cria nada no sentido do zero. Então ele precisa ser grato a Deus. E é dentro desse princípio que nós entendemos que a Deus devemos dar toda a honra e toda a glória. E é dentro desse princípio que eu começo a compreender que eu devolver a Deus o meu dízimo, eu ofertar a Deus, eu estou fazendo um ato de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez para que hoje eu esteja aqui. Então, todas as áreas da minha vida são afetadas através da transformação de Deus. E aí, realmente, vai começar a haver uma prosperidade. Por quê? Porque eu já não vou gastar o dinheiro onde eu gastava de forma inútil. Eu vou saber como me comportar. Eu vou ter sabedoria dada por Deus. Se eu buscar a sabedoria mediante estudar a palavra, Ele vai me dar sabedoria para aplicar a palavra no dia a dia da minha vida. Então Jesus está alertando os seus discípulos. Vocês vão ter aflição, mas eu estou dando para vocês uma palavra aqui. Tenham ânimo nas aflições. Ou seja, primeiro ponto, uma palavra de conforto. Tenho-vos dito isto para que em mim, se vocês tiverem relacionamento comigo, lembra que eu disse o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, relacionamento, a sombra do Onipotente descansará. Isso não quer dizer que ele está isento de lutas. Isso não quer dizer que ele está isento de perigos. Isso não quer dizer que ele está isento de provações. Mas quer dizer que o Senhor está pronto a guardar, pronto a livrar. E se ele vier diante das situações adversas a partir, é porque chegou o momento da partida daquela pessoa. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque a palavra de conforto tem duas partes. A primeira parte é para que em mim. A segunda parte é tenhais paz. Jesus promete paz para aqueles que estiverem nele. Paz nesse texto não fala de ausência de guerra, mas fala de segurança de estar em Cristo. João 14:27, na Almeida Revista Corrigida, diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, ou não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz passageira. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus está dizendo, eu estou deixando para vocês a minha paz.
a minha paz vos dou. A minha paz não é a paz do mundo. A paz do mundo é a ausência ali de desentendimento, ausências de guerra. Não, a minha paz é diferente. A minha paz não depende de ausência de guerra. A minha paz não depende de ausência de tribulação. A minha paz não depende de ausência de aflição. A minha paz, ela vai acima disso tudo. O crente está enfermo, mas ele está sentindo paz. O crente está desempregado, mas ele está sentindo paz. O crente está diante de uma luta grande, mas ele está sentindo paz. Por quê? Porque ele tem a paz de Deus no seu coração e a paz com Deus. Ele desfruta dessa paz. E é por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem tenham medo, não fiquem com medo. Essa paz é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por essa razão não teme o juízo de Deus nem os ataques do inimigo. Quando você tem paz, é por isso que o salmista no Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha a declaração no versículo 2. Porque todo o entendimento do Salmo 91 está no versículo 1 e 2. Você precisa compreender o versículo 1 e 2 para ver o que se segue depois. Aí o salmista diz: direi do Senhor. Primeiro, é o meu Deus. Então ele cultiva relacionamento com Deus. Ele não serve a outros deuses. Ele obedece ao Senhor. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Como diz Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele chama para si a responsabilidade de relacionar-se com Deus, porque ele sabe que ele tem o dever de se relacionar. Se Deus se revelou a nós, ele se revelou com um propósito, para que nós venhamos o buscar. Ele se revelou para que nós venhamos o buscar. Se me buscar de todo o vosso coração, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós vamos achar. Então, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Aí o salmista no Salmo 91, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora ele vai explicar por que ele está declarando tudo isso. Ele fala da onipotência de Deus. Ele fala da grandeza de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está sobre tudo, sobre todos, acima de todos. Né? E aí ele vai dizer: direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Aí ele vai explicar. Ele me livrará. Livrar não é impedir de passar. Do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Me cobrirá com as suas asas, debaixo da sua pena estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. Enfim, aí ele vai continuando. Ele vai, peste que ande na escuridão. E ele vai falando tudo que é preciso. Isso não quer dizer que você não vai passar. Isso quer dizer que ele confia no Senhor que o pode livrar. Então é o que Jesus está dizendo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Essa paz é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por essa razão não teme o juízo de Deus nem os ataques do inimigo. O que você está temendo diante dos momentos de adversidade? Você não precisa temer mais o juízo de Deus porque você está em paz com Deus? Você não precisa temer os ataques do inimigo a nível dele te destruir, porque o Senhor está te guardando. Nada vai acontecer com você e comigo que Deus não permita. Deus não perdeu o controle da sua vida e nem da minha vida. Por isso a mensagem de hoje para nós é: tenham ânimo nas aflições. Tenham ânimo nas aflições. Tenham ânimo nas aflições. Essa paz, como eu disse, vamos lá, essa paz em Cristo nos dá a condição de enfrentarmos a adversidade e não perder o equilíbrio. E esse perder o equilíbrio, preste atenção, pode levar muitas pessoas à depressão. Pode levar as pessoas à ansiedade, pode levar as pessoas ao estresse. Foi por isso que eu comecei com 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Para mostrar para vocês que as aflições, lidar com o dia a dia das pessoas, nós vamos encontrar pessoas que vão agir de forma errada, mesmo no meio cristão. Nós temos que estar preparados para tudo isso. Parece que na cabeça de muitos cristãos,
O simples fato deles terem aceitado Jesus isenta eles de todo tipo de problema nessa vida. Ei, enquanto você estiver aqui, vai ter aflição. Bota isso na sua cabeça. Que isso, pastor Mário Luna? É bíblico. Principalmente porque você é cristão. O não cristão passa por várias aflições também, por vários problemas. Por que eu, como cristão, não vou passar? Agora, tem uma coisa. Vamos diferenciar o que são lutas por causa de eu ser cristão e o que são lutas por causa de eu ser humano. Pastor, me ensina esse negócio que eu preciso aprender, diferenciar. Tudo que o não cristão passa também é luta, então está na esfera de ser luta por ser humano. O não cristão pode ficar desempregado? O cristão também pode. É por ser humano. A não ser que seja uma perseguição por causa da sua fé. O não cristão fica doente? O cristão também fica. Isso não é luta por ser cristão. Tá tudo dentro do pacote de Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Enquanto estamos aqui, vamos ter momentos de lágrima, de tristeza, de dor, mas haverá um momento que vai chegar, que nós receberemos a vida eterna e isso vai acabar. Ah, pastor, mas eu queria uma vida plena, completa de felicidades aqui nessa terra. Não tem. Ah, mas tem gente pregando sobre isso. É errado, é engano, é heresia, é mentira, não é bíblico. É o que eu posso dizer. Tem vários textos na Bíblia que eu mostro para você, eu provo para você. Vários textos na Bíblia falando de luta, falando de aflição, falando de angústia. Então temos que enfrentar a realidade. A gente vai chegar lá. Só em Cristo existe a verdadeira paz. Quem tem paz com Deus experimenta um relacionamento com Ele. Uma vez que temos paz com Deus, também teremos a paz de Deus. Você tem paz com Deus, então você vai ter que ter a paz de Deus. Paz com Ele. Paz de Deus, que vai além do meu relacionamento com Ele. Nesse caso, essa é a paz que temos com o nosso próximo. Não há como ter paz com Deus sem a paz de Deus. É por isso que podemos saudar nossos irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Você pode chegar para um irmão, para uma irmã: a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão. Essa saudação fala da paz que temos com o Senhor e com os nossos irmãos. Você tem a paz do Senhor para dar? Você sabia que pessoas não cristãs, elas ficam prestando atenção nessa saudação que nós nos cumprimentamos? Eu já fui parado uma vez para uma pessoa me dizer: pastor, eu acho muito bonita essa saudação que vocês têm um com o outro, a paz do Senhor. E aí eu tive uma oportunidade para falar do evangelho para essa pessoa. Eu falei para ela: existe a paz com Deus e a paz de Deus. Para a senhora ter essa paz de Deus, a senhora precisa ter paz com Deus. Ou seja, a senhora precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. As pessoas estão procurando paz por aí na ausência de problemas, na ausência de guerras, na ausência de situações adversas. Isso é impossível, porque enquanto estamos aqui vai haver situações adversas, aflições, tribulações, angústias. Então nós temos que ter a paz com Deus e a paz de Deus. Uma vez que a guerra está... é por isso que tem gente que não entende. Olha para você e fala assim: como é que pode? Tá desempregado, tem gente enferma na família, a situação tá caótica e a pessoa tá cantando. E a pessoa tá tranquila. Como isso é possível? Isso sai do entendimento. Isso foge do entendimento humano. E é bíblico, pastor, foge do entendimento humano e é bíblico, é bíblico. Eu não preparei essa referência porque o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar daquilo que a gente estuda. Se você não estuda, não adianta você querer que o Espírito Santo te faça lembrar de coisas que você não estuda. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Essa paz foge o entendimento, porque ela não depende de ausência, de aflição, de tribulação, de angústia. Ela opera independente dessas situações. Segundo, primeiro foi uma palavra de conforto. Segundo, uma palavra de alerta Jesus dá para os seus discípulos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Uma palavra de alerta. Preste atenção. Jesus alerta seus discípulos das aflições que eles sofreriam enquanto estivessem aqui no mundo.
Por que Jesus fala isso? Porque havia um entendimento entre os judeus que quando o Messias viesse, ele traria uma paz, ele estabeleceria o seu reino, e eles esperavam um Messias político que os livraria do poder de Roma, da questão de Roma controlar a nação de Israel, o povo judeu. Então, Jesus fala para os seus discípulos, olha, tenho-vos dito isso, tudo que eu já disse, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, e tudo o que eu mais disse durante todo o momento que eu estou ensinando vocês, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então eu não vim estabelecer uma paz contínua nessa terra agora, nesse momento. Não, não é momento disso. Mas eu vou dar graça para vocês vencerem. Então, por isso Jesus ensina, precisamos nos conscientizar como discípulos de Jesus que enquanto estamos vivendo nesse mundo haverão aflições. A aflição fala do estado de imprensa e fazer pressão contra nós. Então, toda vez que você pensar em aflição, tribulação, é imprensa, fazer pressão contra nós. É isso que é a palavra aflição, tribulação. É justamente isso que o sistema do mundo realiza contra a igreja de Cristo. Paulo, em Romanos 12:2, nos adverte a não nos conformarmos com este mundo. Conformar com o mundo é se amoldar ao mundo. É seguir o padrão do mundo. Sabe o camaleão? Ele se adapta ao ambiente que ele está. Ele vai mudando de cor para poder conseguir se defender. Então ele consegue se adaptar aonde ele está. E o ser humano ele não pode se adaptar, o cristão, ao sistema do mundo. Ah, mas é por isso que você tem que ter o seu devocional diário com Deus. É por isso que você tem que estudar a palavra de Deus diariamente. É por isso que você precisa orar, cultivar relacionamento com Deus. Porque você está num mundo onde o sistema desse mundo está te levando para o contrário da vontade de Deus. E se você não se voltar a cultivar relacionamento com Deus, você começa a se amoldar ao mundo. Você começa a amar as coisas do mundo. Você começa a priorizar as coisas do mundo. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, olhando para o alvo final, olhando para a chegada, o lugar aonde nós almejamos, vida eterna. Tem muitos cristãos vivendo à luz do aqui e do agora. Não se preocupam com a vida eterna, até porque poucos se prega sobre isso. Poucas são as pregações que hoje pregam sobre vida eterna, sobre santificação, sobre uma vida de relacionamento com Deus, sobre se preparar para enfrentar as aflições. E aí os crentes estão sendo pegos de surpresa. Mas não tem desculpa. Porque ainda que você queira colocar na conta do pastor da sua igreja, dizendo, ah, mas o pastor lá não ensina, você tem a Bíblia para estudar, você pode comprar comentários, você pode ir para a internet, assistir boas mensagens bíblicas. Você não tem desculpa. Pastor, não entendo direito. Então, se atém a quem possa te ensinar. Filipe estava ali e o eunuco estava naquele lugar e Filipe pergunta para ele, entendes tu o que lês? E ele diz, como vou entender? Aí ele fala assim, olha só, de quem está se falando aqui? E aí Filipe sobe no carro e começa a ensinar o eunuco de Candence. Atos dos Apóstolos conta essa história. E ele começa a ensinar. Inclusive, é o lema que entendes tu o que lês, é do entendes tu o que lês, que sai o expor das Escrituras, a exposição das Escrituras. Sai também de Neemias 8, se não me falha a memória, versículo 8. Então, ensinando de forma que se lendo se entendesse. Então é importante você compreender isso. Infelizmente, um falso evangelho tem sido anunciado em muitas de nossas igrejas. Não é em todas, e não são todas as pessoas, no qual fala apenas de vitórias. Isso não existe. Mas como haverá vitória sem aflições? Sabe aquele jargão? E aí, irmão, é só vitória? Irmão, em nome de Jesus, vamos parar de hipocrisia. Tem gente que quer demonstrar uma coisa
publicamente que não é o que ele vive intimamente, particularmente. E é por isso que tem gente sofrendo pressões emocionais terríveis. Porque querem se assemelhar a um padrão que se demonstra que na vida do dia a dia aquilo não é real. Eu tenho meus dias de aflições, eu tenho meus dias de angústia, eu tenho meus dias de tristeza, de abatimento. O que eu não posso fazer é deixar ser controlado por isso. E é por isso que eu peço que Deus me ajude. Mas eu seria extremamente hipócrita aqui se eu quisesse fazer vocês acreditar que eu não tenho dias que eu levanto e falo: tô triste, tô abatido, não sei o que eu vou fazer, não sei que decisão eu vou tomar. Eu seria extremamente hipócrita, porque eu me sinto assim também. Sabe o que se chama isso? Humanidade. Eu sou humano. Eu não tenho ainda um corpo transformado. Eu sinto na minha vida, na minha alma, na minha carne, na minha pele, no meu ser, como você queira descrever, as dores da vida, do dia a dia. E aí, essas pessoas que ficam por aí, é só vitória, é só benção, tá sempre com sorriso. Já viu aquela questão? Vamos tirar um selfie. Aí, ó, selfie. Aí, é claro, na hora do selfie, sorriso, alegria, joinha. Mas vai conviver com a pessoa no dia a dia, vai ver se é sempre assim. Então, não se espelha achando que essas pessoas são super-homens, super-mulheres e que eles não... E aí você começa a pensar, fantasiar na tua cabeça, dizendo assim: eu queria ter uma vida igual o pastor Mário Luna. Tá sempre bem, tá sempre alegre, tá sempre sorrindo. Irmão, presta atenção. O pastor Mário Luna também tem luta. O pastor Mário Luna também tem prova. O pastor Mário Luna também enfrenta pelejas, confrontos. O pastor Mário Luna também chora. O pastor Mário Luna também padece. Eu não quero que vocês tenham a ilusão que eu sou o super-homem, que eu posso tudo, que nada me para no sentido de eu nunca ter tristeza, dor, angústia. Ei, eu também tenho. Eu também tenho. Como Elias teve. Momento de querer ficar na caverna. Quem é que pode acusar Elias de ir pra caverna? Eu vejo pregadores na hora da mensagem. Pá, pá, pá! Crente covarde, tá na caverna. Atire a primeira pedra quem nunca pensou em entrar numa caverna. Atire a primeira pedra quem nunca duvidou, como Pedro, começa a afundar. Para início de conversa, você nem ia sair do barco. A maioria de nós nem do barco ia sair. Então, não adianta querer bater em Pedro, bater... Aquilo tudo revela a nossa humanidade. E aponta para a solução disso. Sabe qual é a solução? Confiar no Senhor. Depender do Senhor. Viver uma vida exclusivamente voltada para o Senhor. É a única forma de resolver isso. Na força do meu braço, eu não consigo. Numa palavra de determinação, eu determino que eu vou vencer. Não vai lutar o dia a dia não para você ver se essa palavra de determinação... Não vai cair nos pés de Jesus não para ver se essa palavra de determinação resolve o problema. Então eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou super-homem. Tem dia que eu levanto abatido, tem dia que eu levanto angustiado, tem dia que eu levanto entristecido. Isso faz parte da humanidade. Eu só não posso ser controlado por isso o tempo todo. Mas vai haver altos e baixos. Então não tire como padrão as selfies da vida onde eu fico alegrinho. Aí eu sorrio. Faço sorriso. Porque isso é aquele momento, mas não é o meu dia a dia. Eu nem sou muito de tirar fotos. Minha esposa adora, gosta muito de fotografia, minha menina princesa, Ângela Mãe Angelona. A maioria das fotos que nós temos é iniciativa dela. Eu não sou uma pessoa que amo tirar fotografia. Apesar que já trabalhei tirando fotos também. Mas minha foto, não ligo. Ela sim, ela tem bastante fotos nossas. Nós temos uma infinidade de fotos. Se você for na nossa rede social, pode ir lá. Pastor Mário Luna Oficial, Facebook, Instagram, mas principalmente no Facebook. Se você for no meu perfil, que também é Pastor Mário Luna, aí não é Pastor Mário Luna Oficial, Pastor Mário Luna, você vai encontrar lá no meu perfil. Tem o meu perfil e tem a minha página no Facebook. Você vai encontrar diversas fotos minhas com a minha esposa. Então, mas não tira a vida pelos momentos que a gente tira foto, não. A vida tem aflição.
Mas como haverá vitórias sem aflições? É justamente por isso que muitos cristãos não aceitam os momentos de luta e dificuldade, alegando que são filhos de Deus, príncipes e princesas. E daí? Príncipes e princesas também passam por luta, por dificuldade, por aflição. Deveríamos ler mais a Bíblia para entendermos que as aflições farão parte da vida do cristão até o fim. As aflições sempre fizeram parte da vida dos servos de Deus em toda a Bíblia. Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra. Livra quem? Ele. Diante das aflições. Não está dizendo que Deus livra de não permitir passar. Sabe qual é o nosso maior problema hoje? É pegar as histórias da Bíblia e focar apenas nos momentos da bênção, da vitória. Ah, o José governador do Egito. Ah, o Moisés líder de Israel. Ah, o Josué capitão do exército de Israel. Ah, cada um, né? O Elias que fez cair fogo do céu. Ah, o Paulo que pregou, que tinha os dons. Ah, o Pedro que Deus usou com autoridade. Levanta, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta! Mas vai ver o dia a dia do Pedro. Vai ver o dia a dia de Paulo. Vai ver o dia a dia de Elias. Vai ver o dia... Você viu o que José passou para chegar onde Deus queria que ele chegasse para usar José? Será que a gente vai tampar os olhos? Sabe por que a gente tampa os olhos? Porque nós somos adeptos do triunfalismo. Nós queremos só a parte da bênção. E aí é o nosso maior engano. Porque hoje você me vê sentado aqui ensinando, aí amanhã Deus pode fazer uma obra maior ainda, Deus está em outro lugar, e você olhar e falar assim: ah, aquele é o pastor Mário Luna. Eu conheci ele ensinando lá no canal dele, pastor Mário Luna Oficial, lá na internet. Olha, o pastor Mário Luna agora está numa responsabilidade grande aqui. Mas vai ver a história. A gente só olha o aqui e agora, a gente esquece da história. Cadê a história? É dentro da história que estão as lágrimas, as aflições, as tribulações, as angústias. Aí tem gente: eu quero ser igual fulano. Mas você viu o que fulano passou? Todo o processo que Deus permitiu ele passar para trabalhar na vida dele, para ele chegar onde ele chegou. Então para de concentrar os seus olhos apenas no momento do personagem da Bíblia, no momento da vitória. Para de concentrar os seus olhos apenas no momento da vitória das pessoas que você conhece do dia a dia. Veja a história como um todo. A história como um todo. Jesus, depois que ressuscita, diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você está vendo Jesus o vencedor. Eu venci. Mas você viu tudo que Jesus passou? E ele disse: se eu passei, é claro que ninguém vai para a cruz morrer para salvar ninguém. Mas as aflições, as angústias, as perseguições que Jesus passou, nós vamos passar também. Então, tá na Bíblia toda. Abre em Gênesis que você vai ver gente cheia de problema. Em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Número, Deuteronômio. Você vai ver Josué. Você vai ver Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Você vai ver tudo. Ruth, você vai ver Esté, Salmos, salmistas. Então só Jesus. Acaba com esse pensamento fantasioso que aqui nessa terra vamos ter só vitória, no sentido de uma vida sem problema. Agora, o só vitória poderia ser aplicado no sentido de que em Cristo Jesus nós vamos rompendo e vamos vencendo. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Pedro está falando, tem luta. Você está estranhando o quê? Para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está conscientizando seus leitores. Aqui no canal tem um Expondo as Escrituras na carta de Pedro. Eu ainda não estou no capítulo 4, pelo menos no dia que está sendo gravado esse Expondo as Escrituras aqui no Evangelho de João. Esse Expondo as Escrituras está sendo gravado no dia 11 de dezembro de 2021 e vai para o ar no mesmo dia 11 de dezembro de 2021. Porém, você pode estar vendo isso um ano depois, tá? Então eu já posso estar no capítulo 4 de 1 Pedro já. Eu ainda não estou. Mas olha o que ele está dizendo. Mas alegrai-vos. Como é que alguém vai alegrar com aflição? Mas ele fala: alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições de Cristo,
E aí ele vai dizer o motivo. Para que também na revelação da sua glória vos regozijei e alegreis. Eu tenho uma coisa para dizer aqui. Se você é um cristão que não passa por aflição, não passa por tribulação, não passa por angústia, por amor a Cristo Jesus, eu tenho uma notícia para te dar muito triste. Se você não está em comunhão com Ele, passando por isso nesse sentido, então pode ter certeza, não tem vida eterna para você. Porque na verdade você não está vivendo dentro da salvação. Você está vivendo naquilo que você acha que é a salvação, mas isso não é salvação. Porque dentro do plano da salvação tem aflição. Dentro da vida cristã tem aflição. Uma vida cristã, de fato, vai ter luta, vai ter dor, vai ter angústia. Então Pedro está dizendo, se vocês passam por tribulações, saibam que também na revelação da glória vocês vão se regozijar e alegrar. Por quê? Porque vão receber vida eterna. Uma das provas, uma das coisas que vão constatar que realmente eu recebi Cristo como Senhor e Salvador, é eu passar pelas aflições por causa de ser um cristão. Eu não estou falando das aflições do dia a dia de ser humano, não. Eu estou falando de ser um cristão, de estar ali fazendo a obra de Deus, estar dentro de confronto, dentro de afronta, dentro de calúnia, dentro de luta que vai se levantando. Paulo nos diz em Romanos 8, 35 a 39 que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você está gostando do Expondo as Escrituras? Compartilhe lá no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Você já deixou o like? Uma palavra de ânimo. Então, uma palavra de conforto. Tenho-vos dito isso para que em mim, uma palavra de conforto. Uma palavra de alerta. Tá? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Aí agora uma palavra de alerta. No mundo tereis aflições. Agora uma palavra de ânimo. Mas tende bom ânimo. Jesus usa aqui a palavra mais, um contraste. É uma conjunção adversativa que indica um contraste. Isso quer dizer que apesar das aflições, precisamos ter o quê? Bom ânimo. Não adianta só passar por aflição. Tem que ter bom ânimo, porque senão você vai se entregar. Bom ânimo fala de muita coragem. E para ter bom ânimo, você precisa ter relacionamento com Deus. Porque se você não tiver relacionamento com Deus, você não tem bom ânimo. Porque o Espírito Santo vai lhe dar força. Bom ânimo fala de muita coragem que vence o medo das circunstâncias adversas. Jesus diz, aguentem firmes. Tudo isso baseado na confiança em Deus. Se você confia em Deus, para confiar em Deus, você tem que ter relacionamento com Ele. Então você começa a compreender que é impossível lidar com as aflições do dia a dia se não tem relacionamento com Deus. Porque você vai operar carnalmente falando. Você não vai operar espiritualmente falando. Você não vai lidar com as coisas espiritualmente falando. Você vai lidar com as coisas carnalmente falando. E aí você pode perder o equilíbrio. E aí você pode ser acometido de grande depressão, de grande estresse, de grande ansiedade. Pastor, então o senhor está dizendo que quem sofre de ansiedade, de estresse, de depressão, é porque perdeu a confiança em Deus? Como um todo? Não, não é. Você pode até estar confiando em Deus e passar por isso. Por quê? Porque a carga é muito grande. Às vezes você passa por momentos muito difíceis. Então isso não quer dizer que você perdeu toda a sua fé. Mas você está com a sua fé abalada. Isso, com certeza. E quem não pode ficar com a fé abalada? Homens que foram... Deus usou eles de forma grandiosa, ficaram com a fé abalada. Elias correu para a caverna com a fé abalada. Outros mais ficaram com a fé abalada. Por que eu e você não podemos ficar? Mas não podemos permanecer com a fé abalada. Entenda isso. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha a confiança do salmista. Não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Isso trazia ânimo para o salmista. O relacionamento que ele tinha com Deus, o Senhor é o meu pastor, o fazia declarar que ele conseguiria passar por isso. Através das suas forças? Nunca. Através do relacionamento com Deus. Nenhum cristão é capaz de produzir bom ânimo por suas próprias forças ou por palavras de determinação. Para com esse negócio de achar que pensamento positivo vai te fazer vencer as aflições na vida cristã. Você vai pensar positivamente, sim. Você precisa ter pensamento, você tem que ter otimismo, sim. Mas isso tudo tem que ser
fruto do seu relacionamento com Deus. Não uma coisa à parte do relacionamento com Deus. Eu sou otimista. Eu determino. Vai acontecer. Pensamento positivo, pensamento positivo, pensamento positivo. Ei! Você é cristão. Você depende de Deus. Tanto querer como efetuar. Filipenses 2:13. Depende de Deus. Sem Deus, sem Cristo, você não pode fazer nada. Dependemos do Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E também da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom ânimo no Antigo Testamento. Vamos aprender aqui que era pedido que houvesse bom ânimo no Antigo Testamento. A palavra traduzida do hebraico para bom ânimo muitas vezes é amat, que significa ser forte, alerta, corajoso, resoluto, audacioso, sólido, duro, tornar firme, ser determinado, persistir, mostrar força, sentir-se forte. Se não me falha a memória, contei 12 aqui. Alguns exemplos podemos ver em Josué 1:6. Esforça-te, tem bom ânimo. Deus nunca pediria aquilo que ele não te daria condição de ter, como um cristão, como um servo dele. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Não é na força de Josué, é no relacionamento dele com Deus, confiando nas promessas de Deus. 1 Crônicas 28:20. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, não te apavore, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, é Deus de Salomão, é Deus de Davi, há de ser contigo. Olha aí o relacionamento, ó. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Quando você tem relacionamento com Deus, Deus está contigo. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis 37 que Deus era com José. Tudo que José fazia prosperava. O que significa tudo que José fazia prosperava? Significa que Deus era com ele. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, Deus é com você naquilo que você vai fazendo. Isso não quer dizer que aquilo que você faz pode não dar certo. Que vai sempre dar certo, melhor dizendo. Isso quer dizer que mesmo que não esteja por hora não dando certo, o Senhor continua com você. Ele é com você. Entenda isso. 2 Crônicas 32:7. Esforçai-vos e tendes bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior convosco do que com ele. Olha a dependência. O tempo todo eles dependem de Deus. O nosso problema é querer operar a parte de Deus. É querer fazer as nossas coisas a partir de Deus. Não, nós dependemos de Deus. E tudo isso está dentro da palavra amat, traduzida bom ânimo. Bom ânimo no Novo Testamento. A palavra traduzida do grego para bom ânimo muitas vezes é tarseo. Ter muita coragem, ser de bom ânimo. Vamos ver alguns exemplos? João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mateus 9:2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Tenha coragem. Marcos 10:49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e disse: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Está falando de Bartimeu. Lucas 8:48. E lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Atos 23:11. E na noite seguinte, apresentando-lhes o Senhor, diz: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. 2 Coríntios 5:6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então, bom ânimo. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Compartilhe, se inscreva, deixa o like, ative o sininho das notificações. Também pode usar aí o meu contato do WhatsApp para pregações, palestras e estudos. E por fim, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Uma palavra de conforto. Uma palavra de alerta. Uma palavra de conforto. Uma palavra de alerta. Nós temos aqui uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança.
Veja bem. João 16:33. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus venceu. Agora Jesus dá aos seus discípulos uma garantia. Precisamos entender que todo cristão pode estar em duas posições opostas. Ou ele é um vitorioso, ou ele é um vencido. Agora, vitorioso não quer dizer só vitória, sem luta. Vitorioso é ultrapassar os momentos de luta, de angústia. Não parar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ser vencedor não significa não passar pelas lutas, não passar pelas provas, não passar pelos problemas. Ser vencedor é enfrentar tudo isso e continuar de pé. Na verdade, sabe qual é a vitória do cristão? É passar por todas as aflições e permanecer de pé. Aí cumpre-se o que Paulo diz no final da carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Guardei a fé. 1 João 5,4. Paulo diz que guardou a fé em 2 Timóteo capítulo 4. Guardei a fé. Nós não podemos perder a fé, a confiança. E a nossa confiança está baseada no quê? No relacionamento com Deus. Em saber quem Deus é e no que Ele fez por nós. O mundo, o sistema do mundo, deseja nos derrotar. Por isso Satanás usa o mundo para perseguir e pressionar os cristãos. E ele nos tenta através do quê? Das fraquezas que nós temos. Todo cristão tem fraquezas. Como ser humano, a natureza pecaminosa, você tem fraquezas. E ele vai tentar você justamente nas áreas que você apresenta fraquezas. Então você tem que estar em comunhão com Deus, buscando a Deus, cultivando relacionamento com Deus e alerta, vigilante. Aquelas áreas. Se você sabe que você antes de Cristo era uma pessoa tendente a se irar, se você está mesmo na presença de Deus e tem um momento que pode te levar a irar, saia daquele lugar. Saia daquele momento. Não, pastor, eu tenho que mostrar que eu estou realmente liberto. Ei! A natureza pecaminosa ainda está em você. Ela não controla mais a sua vida, mas ela ainda influencia. Cuidado com isso. Então você não pode ficar dando chance para que a tentação venha sobre você e você seja vencido e o diabo possa te vencer. O mundo quer nos adequar aos seus padrões e não aceita que sejamos diferentes. Quando nós nos entregamos a Cristo e cremos nele, ele nos permite ser vitoriosos. Nós participamos, guardou agora? Nós participamos da vitória de Jesus. A nossa vitória não é a parte do que Jesus fez, está dentro do que Jesus fez. Ninguém tem, como cristão, vitórias à parte do que Jesus fez. Tudo que nós estamos vencendo é por causa do que Jesus fez. Eu venci o mundo. Nós participamos da vitória de Jesus. Somos vencedores, pois antes ele conquistou a vitória por nós e declarou: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quer fazer um curso de teologia online confiável? Clique no link na descrição para maiores informações. Eu tenho certeza que você vai aprender mais ainda em nome de Jesus. Conclusão do Expondo as Escrituras de hoje. As mesmas palavras de encorajamento que Jesus deu aos seus discípulos, ele dá a cada um de nós cristãos. Se no mundo temos aflições, em Cristo temos paz. Ele nos diz: tenham bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Em mim, vocês vão participar dessa vitória. Podemos concluir com o que Paulo diz em Romanos 8,18. Que é uma esperança para nós. Esperança é uma convicção presente de uma expectativa futura que vai se cumprir. Porque Jesus diz: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Aí Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições, prensa, imprensa, prensar, prensa, imprensa, prensar, deste mundo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Para de pensar que enquanto você está aqui vai haver um momento que você não vai mais ter luta, dor, angústia. Vai ter angústia, vai ter vitória, vai ter uma angústia, vai ter vitória, vai ter angústia, vai ter vitória, e você vai tendo essas oscilações. Até chegar aquele grande dia, vida eterna. A glória que há de se revelar é a vida eterna que receberemos na volta de Jesus. Aqui temos aflições, mas em breve receberemos vida eterna. Por isso,
Tenhamos ânimo nas aflições e não desanimemos. Amém? Esta é a palavra do Expondo as Escrituras de hoje. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Compartilha, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e deixa o like. Não saia sem deixar o like. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Aprendemos que temos que ter ânimo diante das aflições, nesse Expondo as Escrituras. Não é fácil. Há momentos que a nossa alma está extremamente angustiada. Estamos sentindo o impacto direto das dores, das aflições, das angústias. Mas o Senhor pode nos dar graça. Então nos dê graça, Senhor, nos dê força. Porque no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, coragem. Precisamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda alguma pessoa que está assistindo este vídeo e de repente está passando por momentos muito difíceis. Dá ânimo, dá força, dá graça, sustenta, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha ajudar a cada pessoa. Possa me ajudar, ajudar a minha esposa, ajudar a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Quem sabe essa palavra falou para você, mas precisa falar a outra pessoa também. Compartilha lá para que outras pessoas possam também serem edificadas. Estou deixando aqui, expondo as Escrituras na Carta de Pedro, no livro de Salmos também, tudo junto aqui. E também temos aqui a EBD comentada online. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.